Arthur sempre soube que carregar o sobrenome da família Moreira seria tanto uma bênção quanto um fardo. Cresceu cercado por luxos, frequentando escolas renomadas e aprendendo a se portar em eventos da alta sociedade, mas também convivendo com a pressão constante para ser o herdeiro perfeito. Seu pai, Gustavo Moreira, era um homem de negócios implacável, cujas conexões políticas e vasta fortuna o mantinham no topo da pirâmide social. Apesar de nunca ter faltado nada a Arthur em termos materiais, ele sentia que a busca incessante do pai por poder e status havia criado um vazio emocional difícil de preencher. Como filho único, Arthur sentia a responsabilidade de honrar o legado familiar, ainda que isso significasse abrir mão de seus próprios sonhos. Enquanto muitos o invejavam por ter nascido em berço de ouro, ele se perguntava se algum dia seria livre para escolher seu próprio caminho. Você tem ideia de quanto eu trabalhei para que chegássemos até aqui? Gustavo costumava questionar sempre que discordava de uma atitude do filho. Arthur o ouvia em silêncio, tentando manter a calma para não alimentar discussões ainda maiores. Construi este império do zero. Você não entende a gravidade das suas escolhas descuidadas. O semblante de Gustavo deixava clara a impaciência crescente que nutria pelo filho, sobretudo quando Arthur insistia em se afastar dos assuntos da empresa. Para o pai, aquele comportamento era inadmissível, pois via no herdeiro a obrigação de continuar expandindo tudo o que construíra. Mesmo assim, Arthur acalentava a esperança de levar uma vida mais simples, livre das disputas de poder e distante das conversas intermináveis sobre fusões e aquisições. Era numa dessas noites, após um jantar tenso em família, que Arthur resolveu dirigir-se em rumo pela cidade a fim de esfriar a cabeça. Passou por áreas que costumava evitar, lugares menos privilegiados, com ruas escuras e calçadas esburacadas. Queria sentir um pouco da realidade além dos muros da mansão Moreira. Parou em frente a uma construção abandonada, onde algumas pessoas em situação de rua se protegiam da chuva. Desligou o motor, abriu a janela e ficou observando aquele cenário que contrastava com tudo que vivia. Então, em meio à penumbra, distinguiu uma figura feminina que, apesar das roupas surradas, mantinha uma postura ereta e um olhar sereno. Ela segurava um pedaço de papelão, tentando se proteger dos respingos que vinham do telhado quebrado. Seus olhos fixaram-se nele por um momento, e Arthur sentiu algo que não reconheceu de imediato, compaixão misturada com curiosidade. A chuva intensificou-se, e Arthur percebeu que aquela jovem tremeria de frio a noite inteira sem nenhum abrigo decente. Contra o instinto que o pai lhe incutira, o de nunca se misturar com desconhecidos em áreas pobres, ele sentiu urgência em ajudá-la. Saiu do carro, aproximou-se com cautela e viu que ela tentava esboçar um sorriso, apesar da situação difícil. Boa noite, meu nome é Arthur. Está tudo bem com você? Ela o encarou, surpresa por ser abordada de maneira tão direta. Meu nome é Helena, respondeu, a voz baixa, mas firme. Estou tentando me proteger da chuva, mas realmente não tenho para onde ir. Arthur ofereceu-lhe um guarda-chuva que guardava no carro e perguntou se ela queria alguma coisa quente para beber. Helena hesitou por alguns segundos, mas a fome e o frio falaram mais alto. Agradeço, seria muito bom, disse, olhando para baixo, talvez com um pouco de vergonha de expor suas necessidades. Arthur a levou até uma lanchonete aberta perto dali, onde pediu chocolate quente e algo para comer. Sentaram-se à mesma mesa, atraindo olhares curiosos dos poucos clientes presentes, mas nada que os incomodasse demais. Ele notou que Helena olhava para o copo com certa reverência, como se fosse um tesouro. Você costuma vir por aqui? Perguntou, tentando puxar assunto sem soar condescendente. Helena deu de ombros. Não tenho lugares fixos. Perdi minha casa há um tempo e, bom, é complicado. Mas e você? Parece que não frequenta muito esta parte da cidade. Arthur riu de leve. É verdade. Moro longe daqui, e hoje só vim despejar um pouco dos meus problemas na direção, sem rota definida. Foi inevitável para Helena pensar que tipo de problemas teria alguém que aparentava ter tanto dinheiro. Contudo, ela percebeu certa tristeza no olhar dele, algo que lhe inspirava empatia. Ao terminarem, Arthur se ofereceu para deixá-la em algum lugar seguro, mas Helena não tinha para onde ir. Ele hesitou sobre a decisão de levá-la consigo, sabendo que Gustavo jamais a aprovaria. Mesmo assim, resolveu colocá-la no carro novamente, convencido de que, pelo menos, poderia levá-la a um hotel simples ou pagar por um quarto decente. Durante o breve trajeto, conversaram sobre assuntos corriqueiros, como o clima e a música que tocava baixo no rádio.
Era estranho para Arthur sentir-se tão à vontade ao lado de alguém que mal conhecia, mas Helena mostrava uma sensibilidade que o encantava. Ainda assim, a insegurança de Helena aumentava a cada curva. Desculpe se estou te dando trabalho. Não quero parecer ingrata, mas estou acostumada a cuidar sozinha dos meus problemas. Arthur meneou a cabeça. Não se preocupe. Eu quero ajudar, de verdade. Depois de deixá-la em uma pensão modesta, combinou de voltar no dia seguinte para ver se ela precisava de algo mais. Despediu-se com um sorriso sincero, e Helena agradeceu sem saber ao certo como retribuir tanta gentileza. Quando voltou a ligar o motor do carro, Arthur notou que estava mais leve, quase como se tivesse se libertado das amarras que o prendiam ao mundo impiedoso dos Moreira. No dia seguinte, Arthur seguiu sua rotina normal na empresa do pai. Chegou ao escritório, cumprimentou os funcionários e sentou-se à ampla mesa de reuniões, onde Gustavo já o esperava ao lado de Rodrigo, o braço direito da família. Rodrigo era um homem ambicioso, conhecido por fazer o trabalho sujo que Gustavo preferia não manchar as próprias mãos. Bom dia, meu filho. Espero que esteja pronto para discutir nossas próximas parcerias, disse Gustavo, sem esconder certa impaciência no tom de voz. Arthur respondeu com um aceno curto, ainda com a lembrança de Helena na mente. Começaram a revisar contratos e prospectar novos clientes, mas tudo aquilo parecia mecânico para Arthur, que ansiava pelo fim da reunião para poder retornar à pensão e checar se Helena estava bem. Quando a reunião terminou, Gustavo o chamou de lado. Preciso conversar seriamente com você sobre o seu futuro, Arthur. A aliança com a família de Beatriz é muito importante para nós. Quero que você se aproxime dela, entendeu? O olhar do pai não deixava espaço para objeção. Arthur disfarçou o desconforto, tentando manter a postura. Vou pensar no assunto, mas sabe que não gosto de ser pressionado a um relacionamento. Gustavo soltou um suspiro impaciente. Relacionamentos na nossa posição são mais do que sentimentos, Arthur. São negociações. Pense bem. Não quero criar mais atrito, mas, se você continuar agindo como um rebelde sem causa, as consequências podem ser duras. Arthur sentiu o estômago embrulhar, mas conteve a vontade de confrontar o pai. Precisava primeiro organizar os próprios sentimentos. Não queria ter sua vida sentimental decidida por acordos entre magnatas. Sentiu-se, naquele instante, ainda mais distante de Gustavo, e a raiva quase borbulhou em sua garganta. Saiu da sala sem olhar para trás, passando por Rodrigo, que lançava um sorriso irônico, como se desfrutasse da tensão entre pai e filho. Após o expediente, Arthur correu para a pensão onde havia deixado Helena. Ela o recebeu com um sorriso tímido, ainda surpresa por ele realmente ter voltado. Achei que tivesse coisas mais importantes para fazer, brincou, tentando disfarçar a gratidão. Ele deu de ombros. Tive, mas nada que não pudesse esperar. Como passou a noite? Helena agradeceu mais uma vez pela ajuda e confessou que não tinha um plano para o dia seguinte. Quero procurar emprego, mas faz tempo que não consigo nada fixo. Acho que as pessoas me julgam pela forma como apareço, pelas roupas que visto. Arthur, comovido, sugeriu ajudá-la a encontrar um meio de se recolocar. Posso emprestar algum dinheiro para roupas limpas, e você pode tentar alguma vaga em lugares que conheço. Não é caridade, Helena, é só um empurrão inicial. Depois você me paga quando puder, se quiser. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, avaliando a proposta. Não gosto de dever nada a ninguém, mas agradeço. Eu aceito, porque realmente preciso. Os dias seguintes transformaram-se numa estranha rotina para Arthur. De manhã, lidava com a frieza do mundo empresarial, onde enfrentava os olhares de reprovação do pai e os sorrisos calculados de Rodrigo. À noite, visitava Helena, levando mantimentos ou ajudando-a a preencher currículos. Com o passar do tempo, a tensão entre Arthur e Gustavo crescia, pois o pai percebia o distanciamento emocional do filho. Em casa, tudo se resumia a comentários severos: não vá manchar o nome dos Moreira se envolvendo com pessoas duvidosas, ou cuidado, Arthur, o mundo lá fora não é tão simples quanto você pensa. Arthur já estava cansado de ouvir o pai falar como se todos que estivessem fora do círculo da alta sociedade fossem uma ameaça. Certa tarde, depois de um dia especialmente difícil em que Arthur discutira com Gustavo sobre possíveis investimentos, ele decidiu sair mais cedo do escritório para dar uma volta pela cidade.
foi diretamente à pensão, mas, ao chegar, não encontrou Helena no quarto simples que havia alugado. Preocupado, questionou o dono da pensão, que disse tê-la visto sair em busca de trabalho. Arthur decidiu procurá-la nas redondezas, vasculhando as ruas próximas, sem sucesso. O tempo passava, e ele temia que algo ruim tivesse acontecido. Ao virar a esquina, viu uma pequena praça onde algumas pessoas sem teto costumavam se reunir para receber doações de uma organização de caridade. Lá estava Helena, conversando com uma voluntária, uma expressão de tristeza no rosto. Helena, chamou, aproximando-se. Ela ergueu o olhar e forçou um sorriso. Não foi um dia bom. Fui a várias entrevistas, mas não tenho endereço fixo, nem experiências recentes. As pessoas não confiam em mim. Arthur suspirou, sentindo a frustração dela como se fosse sua. Não desista. Tenho certeza de que podemos encontrar algo. Talvez possamos ser mais estratégicos. Posso ligar para um amigo meu, que trabalha em uma empresa de atendimento ao cliente. Acho que ele pode dar uma chance. Helena hesitou. Não quero que você pense que estou usando você para crescer, Arthur. Quero conquistar as coisas de forma honesta. Ele sorriu, eu sei disso. Mas todo mundo precisa de ajuda às vezes. E se podemos facilitar esse processo, por que não tentar? Conforme o sol se punha, Arthur e Helena caminharam lado a lado pela praça, conversando sobre amenidades, como se fossem velhos amigos. Ninguém poderia imaginar que, horas antes, Arthur estivera no escritório de luxo, sentado a uma mesa de reuniões milionárias, tendo seu futuro profissional discutido como se fosse um peão num tabuleiro de xadrez. Ali, ao ar livre, vestindo roupas casuais ao lado de Helena, ele sentia mais autenticidade do que jamais sentirá nos salões requintados de sua família. Porém, o destino costumava pregar peças. Na manhã seguinte, Gustavo pediu a Arthur que o acompanhasse em um almoço de negócios para discutir uma possível fusão com outra empresa. Chegando ao restaurante, luxuoso e frequentado pela nata da sociedade, Arthur logo percebeu que Gustavo preparara uma armadilha. Sentada à mesa, exibindo um sorriso discreto, estava Beatriz, a filha do principal executivo com quem Gustavo desejava fechar negócio. Elegante e segura de si, Beatriz olhou para Arthur como se o conhecesse há anos. É um prazer finalmente te conhecer pessoalmente, disse, estendendo a mão com firmeza. Arthur retribuiu o aperto de mão, sentindo-se preso no esquema de casamento arranjado que só atendia aos interesses empresariais do pai. Durante o almoço, Gustavo conduziu a conversa, enfatizando as vantagens da aliança entre as famílias, e Beatriz pontuava que também tinha aspirações profissionais. Eu sou formada em administração e tenho planos de internacionalizar nossas empresas. Acho que Arthur e eu podemos formar uma ótima equipe, não acha? Lançou, olhando nos olhos de Gustavo, que sorria com aprovação. Arthur sentiu-se sufocado. Lembrou-se, involuntariamente, do sorriso simples e genuíno de Helena, bem diferente da postura calculada de Beatriz. Sim, podemos conversar sobre isso em outro momento, respondeu Arthur, sem entusiasmo. Gustavo percebeu a indiferença do filho, mas conteve as críticas para não estragar a ocasião. Já Beatriz, acostumada a jogos de interesse, notou a falta de empolgação de Arthur, porém manteve-se educada. Após o almoço, Gustavo convidou Arthur para uma conversa particular. Com uma expressão séria, mas controlada, disparou: Você viu como Beatriz é uma moça inteligente, pronta para assumir responsabilidades. Pense no futuro da nossa família, Arthur. Não deixe que bobagens lhe distraiam. Era óbvio que o pai se referia ao suposto envolvimento de Arthur com Helena, mesmo sem mencionar nomes. Arthur, já cansado de toda aquela manipulação, encarou: Pai, nós já temos dinheiro suficiente. Por que precisamos de mais? Não podemos simplesmente viver em paz, sem ter de sacrificar a minha felicidade por acordos empresariais? Gustavo sorriu, mas foi um sorriso amargo. A vida não é um conto de fadas, meu filho. Se quer manter o que tem, precisa seguir regras. Do contrário, será engolido. E, francamente, não vou permitir que você destrua tudo pelo que trabalhei. A conversa terminou de forma tensa, e Arthur se afastou antes que começassem a discutir num tom mais agressivo. Em sua mente, a imagem de Helena voltava com força, lembrando da liberdade que sentia em sua companhia, ainda que por poucos momentos.
Ele ansiava por reencontrá-la e contar tudo o que acontecerá, mas temia que seus problemas familiares a assustassem. Ao mesmo tempo, uma parte dele desejava desesperadamente que ela entendesse e pudesse lhe dar a paz de espírito que nunca encontrara dentro das paredes da mansão Moreira. Nas semanas que se seguiram, Arthur continuou levando Helena a entrevistas e procurando contatos que pudessem ajudá-la. Graças a uma indicação do amigo que trabalhava em uma empresa de atendimento ao cliente, ela conseguiu uma vaga temporária, o que lhe permitiu dar os primeiros passos rumo a uma vida mais estável. Eu nem sei como agradecer a você, Arthur, ela disse, com os olhos marejados. Ele balançou a cabeça. Não me agradeça por isso. Só estou feliz em ver você conquistar algo que merece. Embora as notícias fossem boas para Helena, as coisas em casa ficavam mais tensas. Gustavo, percebendo a ausência do filho em eventos sociais e reuniões importantes, começou a impor restrições. Cortou parte do acesso de Arthur às contas bancárias e chegou a ameaçar retirar seu nome de alguns contratos. Rodrigo, por sua vez, agia como uma sombra, observando cada movimento de Arthur para levar relatórios diários a Gustavo, mantendo-o informado de qualquer passo que considerasse inadequado. Tal vigilância deixava Arthur cada vez mais irritado. E, no fundo, Rodrigo nutria uma satisfação sombria ao ver o herdeiro se rebelar, pois acreditava que poderia usar esse conflito para benefício próprio. Numa noite em que Arthur voltou tarde, encontrou Gustavo o esperando na sala de estar, sentado numa poltrona de couro. Havia um copo de uísque pela metade sobre a mesinha ao lado. Onde esteve? Perguntou o pai, sem rodeios. Arthur respondeu com franqueza, estava com uma amiga, ajudando-a a resolver algumas coisas. Gustavo suspirou profundamente. Sei que você anda com alguém que não faz parte do nosso círculo. As pessoas comentam, Arthur. Não seja ingênuo. Alguém como ela jamais será aceita. Arthur sentiu a raiva crescer. Pai, por favor, entenda, estou cansado desse mundo em que ninguém tem valor a menos que tenha dinheiro ou sobrenome importante. Gustavo levantou-se, olhos faiscando de indignação. Se quiser continuar vivendo sob este teto, vai ter que rever suas prioridades. A festa do meu aniversário está chegando, e você sabe que todos os meus contatos estarão lá? Preciso que seja discreto e apareça ao lado de Beatriz, deixando claro que estamos investindo numa união promissora. Depois, pode brincar de filantropo longe dos meus olhos, se quiser. Essas palavras soaram como uma sentença para Arthur. Ele sabia que, se ousasse desafiar Gustavo, poderia perder tudo. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de seguir fingindo um relacionamento com Beatriz, enquanto seus sentimentos e preocupações reais estavam em outro lugar, era insuportável. Subiu para o quarto com a cabeça latejando. Precisava tomar uma decisão, e logo. Não queria sacrificar a própria liberdade por uma aliança que, no fundo, beneficiava apenas os negócios do pai. Porém, estava consciente de que não poderia simplesmente virar as costas ao Império Moreira sem pensar nas consequências. O aniversário se aproximava, e os preparativos para a grande festa na mansão estavam a todo vapor. Flores caras, buffets refinados, decoração luxuosa, Gustavo queria impressionar seus convidados. Arthur, atormentado, fez uma escolha ousada. Helena, gostaria que você fosse à festa do meu pai comigo, disse a ela, em tom solene, quando se encontraram para um café. Helena regalou os olhos, incrédula. Você só pode estar brincando. Eu não tenho roupa adequada, e acho que seu pai não vai gostar nem um pouco. Ele segurou-lhe a mão, transmitindo confiança. Por favor, aceite. Cuidaremos desse detalhe. Quero que todos saibam que você é importante para mim. Nesse instante, Helena sentiu-se dividida. Por um lado, temia o preconceito e o choque que causaria num ambiente tão sofisticado. Por outro, estava tocada pela determinação de Arthur em reconhecê-la publicamente, sem vergonha ou constrangimento. Tudo bem, ela murmurou, ainda hesitante. Mas vamos pensar com cuidado em como fazer isso. O sorriso que se abriu no rosto de Arthur foi imediato. Não se preocupe. Estarei ao seu lado o tempo todo. Se algo sair do controle, nós vamos embora. Com essa decisão, o primeiro grande ato de desafio de Arthur estava selado. Ele encararia Gustavo em seu próprio território, numa noite em que todos os olhares estariam sobre a família Moreira, arriscando o pouco de estabilidade que ainda tinha com o pai.
Mal imaginava que esse passo seria apenas o começo de uma turbulência que mudaria para sempre o rumo da vida de todos os envolvidos. Agora, não havia mais volta. Arthur, disposto a proteger Helena e a seguir o próprio coração, se preparava para enfrentar uma tempestade que estava prestes a se formar nos céus da mansão Moreira. Arthur passou a semana inteira em um misto de apreensão e determinação, convencido de que levar Helena à festa de aniversário de Gustavo seria não apenas um ato de coragem, mas também uma afirmação de sua própria identidade. Desde a noite em que fizeram aquele pacto silencioso de enfrentar juntos o preconceito e o desprezo, ele não conseguia pensar em outra coisa. Sentia um nó no estômago sempre que imaginava a reação do pai ao vê-los entrar na mansão de braços dados. Ainda assim, a perspectiva de expor Helena a comentários maldosos o perturbava mais do que qualquer consequência que viesse sobre si mesmo. Naquela mesma semana, Helena encarou a possibilidade de mergulhar em um mundo que nunca fora o seu. Ela havia conseguido um emprego temporário em uma empresa de atendimento ao cliente, graças a Arthur, e começava a juntar algum dinheiro. Mesmo assim, ainda usava roupas simples e temia não corresponder à etiqueta daquele ambiente. Passou horas em frente ao espelho, experimentando os poucos trajes decentes que possuía, mas nada parecia adequado para um evento da elite. Arthur notou sua inquietação e decidiu intervir. "Vamos resolver esse problema", ele disse, certo dia, ao buscá-la após o expediente. "Como assim?", perguntou Helena, com as sobrancelhas franzidas, enquanto ele a conduzia até o carro. "Precisamos de um vestido para você. Não vou permitir que se sinta deslocada." Ela quis recusar, argumentando que não tinha dinheiro para gastar em roupas de luxo, mas Arthur insistiu. "Considere um presente meu. Ou melhor, considere um empréstimo. Pague quando quiser, ou nunca, se preferir. Eu só quero que se sinta à vontade." Helena suspirou, dividida entre a gratidão e o orgulho, mas acabou cedendo. Sabia que, para enfrentar a fúria de Gustavo e dos convidados, precisaria estar minimamente preparada. Foram a uma boutique elegante. Assim que entraram, a vendedora examinou Helena de cima a baixo, talvez estranhando o contraste entre as roupas surradas dela e o porte distinto de Arthur. Ainda assim, manteve-se profissional e perguntou que estilo de vestido procuravam. "Nada muito chamativo", esclareceu Helena, sem jeito. Arthur, porém, achava que ela merecia algo especial. "Escolha o que te fizer sentir melhor", disse, sorrindo de maneira encorajadora. Ela experimentou vários modelos, cada um ressaltando um aspecto de sua beleza discreta. No fim, optou por um vestido azul escuro, de corte clássico, que realçava sua silhueta sem ostentar exageros. Ao se olhar no espelho, Helena mal se reconheceu. O cabelo simples, a maquiagem leve que a vendedora oferecerá como cortesia e aquele tecido refinado a faziam parecer outra pessoa. Ainda assim, manteve a essência de quem era, refletida no olhar firme. Mais tarde, no carro, ela agradeceu a Arthur diversas vezes. "Nunca me imaginei nessa situação. Parece um sonho estranho", confessou, com um sorriso tímido. "Confie em mim, vai dar tudo certo", ele respondeu, embora não tivesse tanta certeza. Disfarçava o nervosismo por trás de palavras otimistas. Os preparativos para a festa na mansão Moreira estavam em ritmo frenético. Gustavo investira uma fortuna para impressionar seus convidados. As flores, importadas de regiões distantes, decoravam a entrada em arranjos opulentos, enquanto toda a equipe de segurança estava instruída a manter a ordem e a proteger a família de qualquer situação embaraçosa. Rodrigo, sempre nas sombras, acompanhava a cada detalhe. Ele, mais do que ninguém, percebia o clima de tensão. Tinha certeza de que Arthur planejava algo que desagradaria Gustavo. E, ao descobrir que o jovem pretendia levar alguém que não era Beatriz, o braço direito de Gustavo farejou uma oportunidade de criar mais discórdia e se fortalecer perante o chefe. "Senhor, creio que seu filho não esteja disposto a atender suas expectativas nesta noite", comentou Rodrigo, entrando no escritório de Gustavo. O patriarca nem sequer ergueu o olhar dos papéis que analisava. "O que quer dizer com isso?", questionou, sem disfarçar a impaciência. "Há rumores de que Arthur comparecerá com uma outra mulher." Rodrigo escolheu bem as palavras, fingindo certo constrangimento para inflamar a irritação de Gustavo. O empresário deixou a caneta cair na mesa e fitou o subordinado com uma expressão pétrea. "Então é isso? Eu sabia que ele tramaria alguma coisa."
Desde aquele dia em que Gustavo encontrara Arthur entrando tarde, desconfiava de que o filho estivesse envolvido com alguém fora do círculo social considerado adequado. Porém, a confirmação o enchia de raiva. Quem é ela? Exigiu saber. Rodrigo deu de ombros, fingindo não saber detalhes. Apenas rumores, senhor. Talvez seja melhor o senhor ficar de olho. Gustavo não respondeu imediatamente, apenas ergueu-se e caminhou até a janela, observando o extenso jardim. Pois bem, se meu filho quer causar um escândalo, que seja. Mas não vou permitir que isso arruine minha festa. No dia do evento, o sol se pôs em meio a um céu alaranjado, e logo os primeiros convidados começaram a chegar. Políticos, empresários, celebridades locais todos desfilavam em carros luxuosos. Gustavo os recebia com um sorriso calculado, destacando a importância de cada presença e entabulando conversas sobre negócios e parcerias futuras. Beatriz chegou pontualmente, usando um vestido cintilante que atraía flashes de fotógrafos. Procurou imediatamente por Arthur, sem encontrá-lo. "Onde está seu filho?" perguntou a Gustavo, mantendo a pose elegante. "Ele deve estar a caminho", respondeu ele, impassível. Enquanto isso, Arthur terminava de se arrumar no quarto. Vestia um terno impecável, oferecido pelo pai fazia algumas semanas, mas que até então nunca usará. Sentia o coração disparado, como se estivesse prestes a pular de um precipício. Ao seu lado, Helena respirava fundo, repetindo mentalmente que conseguiria manter a calma. "Se não estivermos à vontade, iremos embora imediatamente, combinado?" Arthur disse, apertando de leve a mão dela. "Combinado", respondeu Helena, tentando conter o tremor que sentia. Chegaram pouco depois das 8 da noite. O motorista que os trouxe parou em frente à mansão, onde seguranças se organizavam para controlar o trânsito de veículos. Arthur desceu primeiro e, em seguida, estendeu a mão para Helena. Ela saiu do carro com cuidado, mantendo a cabeça erguida, ainda que sentisse todos os olhares se voltarem na direção deles. Havia jornalistas e fotógrafos ali, prontos para capturar qualquer imagem valiosa. Um burburinho começou tão logo notaram que a acompanhante de Arthur não era Beatriz. Cada passo que Helena dava parecia ecoar na pedra do caminho até a entrada. Arthur se manteve firme, ignorando as reações à volta, até que avistou Gustavo conversando com um grupo de empresários. Ao notar a presença do filho, Gustavo despediu-se brevemente dos colegas e caminhou em direção aos dois, o rosto carregado de raiva contida. "O que significa isso?" questionou, os olhos perfurando Arthur, sem nem disfarçar a contrariedade. "Pai, está Helena, minha convidada", respondeu ele, com a voz firme. Helena, por educação, inclinou levemente a cabeça. Gustavo não retribuiu o cumprimento, preferindo ignorá-la. O ambiente ficou gelado, e por alguns instantes a única coisa audível eram as conversas das outras pessoas, sem imaginar a tensão que se desenrolava ali. "Eu exijo que você, no mínimo, demonstre respeito pelos meus convidados", Gustavo disse, contendo o tom para não gritar. "E eu exijo que respeite minha liberdade de trazer quem eu quiser", Arthur retrucou, sentindo as mãos de Helena apertarem o seu braço em sinal de apoio. Gustavo lançou um olhar assassino, mas, ciente de que não podia criar um escândalo logo na recepção, decidiu deixar a discussão para mais tarde. "Fiquem à vontade. E tentem não constranger meus amigos", disparou, virando-se abruptamente para retornar ao grupo. Arthur guiou Helena para o interior da mansão, que estava ricamente decorada em tons de dourado e branco, com lustres de cristal pendendo do alto teto abobadado. Uma orquestra tocava em um canto, e garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés elaborados. Ela nunca vira nada parecido. Tentou manter-se ereta, sem demonstrar fascinação excessiva. Ele ofereceu uma taça de champanhe e procurou conduzi-la a um local menos movimentado, mas, no caminho, foram interceptados por Beatriz. "Eu estava te esperando", disse ela, com um sorriso que mal encobria a decepção. "Aparentemente, você veio acompanhado." Arthur assentiu, sem querer alimentar brigas. "Sim, Beatriz, está Helena." Beatriz lançou um olhar avaliativo à jovem, que manteve a postura tranquila. "Prazer em conhecê-la", disse ela, polida, mas sem calor na voz. A conversa durou apenas alguns segundos, o suficiente para Beatriz perceber que havia perdido a chance de ser o foco da noite ao lado de Arthur. Com uma despedida seca, ela se afastou, juntando-se a outros conhecidos.
Ela parece chateada, comentou Helena, tentando disfarçar um certo desconforto. Ela tem motivos empresariais para isso. Não se preocupe, respondeu Arthur, dando de ombros. Você está bem? Ela suspirou. Até agora, tudo certo. É só muita informação. Rodrigo, que circulava pelos salões mantendo contato com potenciais investidores, avistou o casal e não perdeu a chance de se aproximar. Boa noite, Arthur. Vejo que não veio sozinho, comentou, naquele tom venenoso que lhe era característico. Arthur não disfarçou a aversão que sentia por ele. Rodrigo, está a Helena, minha convidada. O homem fingiu um sorriso cortês. Certamente é uma honra tê-la em nossa celebração. O senhor Gustavo deve estar orgulhoso. Arthur semicerrava os olhos, pois sabia que não havia nada de sincero naquelas palavras. Helena agradeceu, mantendo o mínimo de cordialidade. Então, Rodrigo se afastou, lançando um olhar de condescendência. A tensão escalou quando Gustavo, em determinado momento da noite, subiu ao palco improvisado para fazer um breve discurso de agradecimento. Segurando um microfone, falou sobre sua trajetória de sucesso, sobre as parcerias comerciais e a importância de manter uma imagem sólida diante do mercado. Hoje é meu aniversário, mas também é um símbolo do legado da família Moreira, declarou, olhando de soslaio para Arthur, que acompanhava tudo de perto, ao lado de Helena. Concluiu sob aplausos, mas quem mais gritava eram parceiros e bajuladores, aqueles que se beneficiavam diretamente das relações com o magnata. Após o discurso, Gustavo desceu do palco e se misturou novamente à multidão. Parecia disposto a continuar fingindo que nada de anormal acontecia, mas a cena que viria em seguida desmontaria qualquer tentativa de neutralidade. Arthur, cansado da hipocrisia, decidiu que não se esconderia nos cantos. Pegou Helena pela mão e caminhou entre os convidados, parando diante de Gustavo e algumas figuras importantes ao redor dele. Pai, parabéns pelo seu dia. Espero que esteja satisfeito com a festa, disse, num tom respeitoso, mas firme. Gustavo revirou os olhos. Meu filho, podemos conversar depois? Estou ocupado aqui. Arthur, então, sem qualquer aviso, inclinou-se e beijou Helena, selando ali uma afronta direta à vontade do pai. Um silêncio pesado se formou na roda de conversa. O beijo não foi longo nem exagerado, mas bastou para chocar aqueles que esperavam vê-lo ao lado de Beatriz. Gustavo sentiu o rosto queimar de ódio. O que pensa que está fazendo? Vociferou, esquecendo-se de manter as aparências. Alguns dos convidados recuaram, constrangidos, enquanto outros se aproximaram para ver o desenrolar do escândalo. Rodrigo, ao longe, exibia um sorriso discreto. Beatriz, pálida, observava a cena sem conseguir disfarçar a frustração e a humilhação. Arthur, ainda segurando a mão de Helena, olhou diretamente nos olhos do pai. Estou apenas sendo eu mesmo, pai. Cansei de fingir que minha vida deve seguir roteiros de conveniência. Gustavo, fora de si, aproximou-se. Você enlouqueceu? Está manchando nosso nome, expondo nossa família ao ridículo. Então, numa atitude impensada, agarrou Arthur pelo braço. Helena, assustada, tentou intervir. Por favor, não faça isso, pediu, sentindo o coração disparar. Gustavo a ignorou, concentrando-se no filho. Vou ser claro, Arthur. Ou você põe um fim nessa palhaçada, ou está fora desta casa. Arthur não se acovardou. Eu vou embora, se é isso que você quer, respondeu, levantando o queixo. Gustavo estava vermelho de indignação. Então vá. Mas ela também não é bem-vinda aqui. Usou o dedo em rixe para apontar para Helena, que se sentia cada vez mais desconfortável, alvo de olhares repletos de nojo. Arthur decidiu pôr fim àquele espetáculo cruel. Muito bem, estamos saindo. Pegou Helena pela mão e se encaminhou para a porta, sob murmurinhos escandalizados de convidados que testemunhavam a cena. Cruzaram o saguão com passos firmes, tentando manter alguma dignidade em meio às fofocas e cochichos que se multiplicavam. Do lado de fora, o ar fresco da noite trouxe um alívio momentâneo, mas Helena sentiu as lágrimas brotando, sem conseguir segurá-las. Arthur abraçou, desejando poder protegê-la de toda aquela hostilidade. O motorista que os levará já havia ido embora, então ele telefonou para um táxi, mas a linha demorava para completar, talvez pela sobrecarga de chamadas naquela região.
Enquanto esperavam, Helena tentou se acalmar. Desculpe, ela sussurrou, ainda enxugando o rosto. Eu não queria causar esse tipo de situação. Arthur balançou a cabeça. A culpa não é sua. Eu sabia o risco que estava correndo. E faria tudo outra vez. Finalmente, um táxi parou próximo à calçada, e eles entraram, partindo para longe dos holofotes cruéis da mansão Moreira. Helena, com o rosto apoiado no ombro de Arthur, se perguntava o que seria deles agora. Se Gustavo cumprisse a ameaça, Arthur poderia perder o sustento e a participação nos negócios, mas, ao mesmo tempo, ela se sentia culpada por ser o estopim de um confronto familiar. Arthur, por sua vez, não conseguia parar de pensar em como o pai reagiria depois de ter sido desafiado diante de tantos figurões. Pressentia dias ainda mais difíceis. Desceram em frente a um pequeno hotel, que oferecia quartos simples e discretos. Arthur pagou a corrida e conduziu Helena até a recepção, onde solicitaram um quarto por uma noite. Não sabiam ao certo como seguiriam a partir dali, mas a única certeza de que dispunham era de que não tinham condições emocionais de voltar à casa dos Moreira. No quarto modesto, Helena recolheu-se ao banheiro para lavar o rosto e tirar a maquiagem que já estava borrada. Arthur sentou-se na beira da cama, abrindo o celular para verificar várias chamadas perdidas de amigos, e até mesmo de Beatriz, o que o surpreendeu. Notou também mensagens de Rodrigo, cheias de insinuações de que aquela noite teria consequências graves. Helena saiu do banheiro, os olhos ainda vermelhos, mas com uma expressão determinada. Eu sei que você está preocupado com o que vai acontecer amanhã. Não vou pedir desculpas novamente, porque já entendi que essa foi uma escolha nossa, mas quero que saiba que estou ao seu lado, aconteça o que acontecer. Arthur sentiu um calor no peito ao ouvir aquelas palavras. Precisava de uma voz amiga em meio a todo aquele caos. E eu estou ao seu lado, Helena. Prometi que não a deixaria sozinha, e não vou deixar. Ficaram em silêncio por um tempo, cada um envolto em seus próprios pensamentos. Mais tarde, enquanto a madrugada avançava, Helena adormeceu, exausta de tantas emoções. Arthur ficou acordado, fitando o teto. Lembrou-se do olhar de Gustavo, tomado pela raiva. Será que o pai realmente o expulsaria de casa e cortaria todos os laços financeiros? Ele se preparava mentalmente para enfrentar as consequências. Em contrapartida, sentia-se estranhamente aliviado por ter rompido com as aparências que sempre o sufocaram. Fechou os olhos, tentando imaginar como seria o próximo dia, lidar com as fofocas nos jornais, as reações de Gustavo, o que fariam caso não tivessem mais o apoio do Império Moreira. Ao primeiro raio de sol, acordaram com o toque insistente do celular de Arthur. Era uma mensagem de Gustavo, curta e direta: espero que esteja satisfeito em ter arruinado minha festa. Exijo que venha à mansão para discutir sua irresponsabilidade. Se não comparecer, considerarei sua ausência como a escolha final de romper com esta família. Arthur sentiu o corpo todo ficar tenso e mostrou a mensagem para Helena. O que vai fazer? Perguntou ela, entre a preocupação e a cautela. Ele deslizou a tela do celular, lendo uma segunda mensagem de Rodrigo, que dizia: você mexeu com a pessoa errada. Não vou tolerar que jogue fora o trabalho do seu pai. Reavalie suas atitudes. Aquilo fez Arthur cerrar os punhos. Preciso enfrentar o meu pai. Não posso me esconder para sempre. Mas você não precisa ir comigo. Pode ficar aqui até eu resolver a situação, sugeriu Arthur. Helena, no entanto, recusou prontamente. Não vou te abandonar agora. Vamos juntos, e seja o que Deus quiser. O ar estava pesado de apreensão, mas ambos sentiam que, ao menos, tinham um ao outro para segurar a barra. Tomaram um café rápido no saguão do hotel, comendo quase sem sentir o sabor, tão concentrados no que estava por vir. Quando terminaram, chamaram um táxi e partiram rumo à mansão Moreira, onde tudo começara a desmoronar na noite anterior. Helena olhava pela janela, registrando as imagens da cidade que começava a se agitar, enquanto Arthur tentava manter uma fachada serena, embora o coração batesse depressa. Sabia que aquela conversa poderia selar definitivamente o destino deles. Perto do destino, sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Viu a fachada impecável da casa, que agora lhe parecia tão hostil. Precisariam lutar contra um império inteiro construído sobre orgulho, ambição e aparências. Mesmo assim, respiraram fundo e se prepararam para o confronto.
O carro estacionou, e eles desceram. O sol da manhã realçava cada detalhe do jardim, das flores caríssimas ao imponente chafariz central. Para qualquer observador desavisado, a mansão dos Moreira exalava prosperidade e estabilidade, mas, para Arthur e Helena, havia se tornado um campo minado. Cruzaram o portão principal e avançaram na direção da porta, sem ter ideia do que os aguardava do outro lado. Arthur sentia o coração pulsar acelerado enquanto passava pelo jardim impecável da mansão Moreira, ao lado de Helena, na manhã seguinte à grande confusão na festa de aniversário de Gustavo. O contraste entre as flores elegantes e a atmosfera carregada de tensão tornava tudo ainda mais sufocante. Quando chegaram à porta principal, um segurança os reconheceu e permitiu a entrada sem maiores questionamentos. Não havia recepção calorosa de outrora, nenhum cumprimento amigável ou formal. Apenas o olhar de alerta daqueles que se preparavam para um possível confronto entre pai e filho. Helena manteve a postura firme, mas era impossível ignorar que tremia levemente, consciente de que aquela conversa poderia mudar o rumo de suas vidas. Cruzaram um amplo hall de entrada, iluminado pelos raios de sol que atravessavam as janelas altas. Uma escadaria suntuosa guiava ao andar superior, onde ficavam os escritórios e salas de reunião da família. Nos degraus, 2 empregados conversavam baixo, mas calaram-se imediatamente ao ver Arthur subir, acompanhado por Helena. Ele tentou ignorar os olhares curiosos e focou em chegar ao destino o mais rápido possível. Sabia que Gustavo os esperava no escritório privado, o mesmo cômodo onde tantas decisões importantes eram tomadas. Cada passo ecoava em sua mente, trazendo lembranças de inúmeras reuniões de negócios, onde tudo o que importava eram números e status. Assim que pararam em frente à porta de madeira maciça, Arthur respirou fundo, lançou um olhar de encorajamento a Helena e bateu levemente. Do outro lado, a voz fria de Gustavo autorizou a entrada. Empurraram a porta e se depararam com um homem sentado atrás de uma mesa grande e organizada, cercado por pastas, documentos e alguns quadros na parede que exaltavam a trajetória de sucesso do Império Moreira. A rigidez na postura de Gustavo demonstrava que não havia espaço para gentilezas. Seus olhos passaram por Helena, sem disfarçar a desaprovação, antes de se fixarem em Arthur. "Sente-se", disse, apontando para 2 cadeiras à frente da mesa. Arthur puxou uma delas para Helena, que inicialmente hesitou, mas acabou se acomodando. Ele sentou-se ao lado dela, mantendo as costas eretas e o semblante decidido. Gustavo fechou uma pasta que examinava e depositou-a de lado. "Você realmente não conhece limites, não é?", começou, a voz baixa, mas carregada de fúria contida. "Transformou a noite do meu aniversário num espetáculo deprimente. Humilhou-me diante dos meus convidados, dos meus parceiros de negócio, expondo essa brincadeira." Arthur sentiu os músculos do pescoço se retesarem. "Não é brincadeira nenhuma, pai. Eu não me arrependo do que fiz. Talvez me arrependa apenas de ter escolhido seu aniversário para isso, mas não vou pedir desculpas por defender o meu direito de estar com quem eu quiser." Gustavo pousou o olhar em Helena, analisando cada detalhe, desde as roupas simples até a expressão determinada, embora nitidamente desconfortável com a situação. "E você?", indagou, sem demonstrar a mínima cordialidade. "Acha mesmo que tem lugar aqui? Acha que pode chegar e destruir a harmonia da minha família?" Helena sentiu o rosto esquentar, mas respondeu com firmeza: "Não vim destruir nada. Se eu pudesse, teria evitado o escândalo. Mas não posso controlar o que o senhor pensa ou sente." Gustavo cruzou os braços. "Eu me pergunto o que te motiva. Seria a fortuna dos Moreira? Um golpe de sorte para mudar de vida?" Arthur se levantou, indignado. "Chega, pai. Está sendo grosseiro e injusto. Helena nunca me pediu nada que não fosse absolutamente necessário." Gustavo revirou os olhos. "Você é um ingênuo. Cresceu protegido no meu império e acha que o mundo é um lugar cheio de intenções puras. Sente-se." Não terminei de falar. Arthur hesitou por um instante, mas acabou retomando a cadeira, ciente de que ainda haveria muito a ser discutido ali. Gustavo apoiou os cotovelos sobre a mesa e entrelaçou os dedos. "Vamos esclarecer algumas coisas. O que aconteceu na festa teve repercussões sérias. Recebi mensagens de possíveis investidores preocupados com a imagem da família. Também ouvi rumores de que você seria influenciado. Preciso saber até que ponto pretende levar essa loucura."
Arthur respirou, contando mentalmente até 3 para não perder a calma. Pai, estou disposto a sair de casa, se for isso que deseja. Não quero mais ser motivo de constrangimento. Mas não aceitarei que desrespeite Helena. Nós não estamos fazendo nada de errado. Se você optar por me deserdar, saiba que seguirei meu caminho. Gustavo ergueu uma das sobrancelhas. É muito valente de sua parte, Arthur. Mas você tem ideia do que significa ser independente sem o respaldo de nossa família? Acha que sabe trabalhar no mundo real? Sem contatos, sem capital, sem experiência fora da nossa empresa, será engolido vivo. Helena sentiu-se impelida a se pronunciar. Eu também não tenho quase nada, Sr. Gustavo. Tenho apenas um emprego temporário e a esperança de juntar dinheiro suficiente para pagar um aluguel simples. Ainda assim, sobrevivi até agora. Se Arthur estiver disposto a enfrentar essa batalha, não há razão para desacreditá-lo. Gustavo bufou, impaciente. É impressionante a sua ousadia, moça. Mal o conheceu e já o está convencendo a abandonar tudo. Você só tem a ganhar, não é? Ela tremeu ligeiramente, mas manteve a postura. Não faço isso por dinheiro. Eu me aproximei de Arthur porque ele foi a primeira pessoa em muito tempo a me tratar como alguém digno. O silêncio pairou por alguns segundos, quebrado apenas pela respiração pesada de Gustavo. Ele folheou alguns papéis, buscando algo específico. Pousou então os olhos em um dossiê que receberá recentemente, intitulado A Parcerias Antigas, que histórico de empresas falidas. Com um gesto brusco, jogou o dossiê sobre a mesa, encarando Helena. Você é tão pura e ingênua quanto ele pensa? Quem era sua família antes de você parar nas ruas? Arthur deu um passo atrás, confuso com a pergunta direta. Helena estreitou as sobrancelhas, sem saber ao certo o que Gustavo tinha em mãos. Perdi minha família muito cedo. Meu pai adoeceu, e então tudo se complicou financeiramente, respondeu, cautelosa, sem detalhar demais o passado doloroso. Gustavo pegou um papel e o estendeu na direção de Helena. Reconhece este nome? Perguntou, apontando para um documento antigo. Helena demorou alguns instantes para ler o texto, mas o susto a fez empalidecer. Era o nome do pai dela, Roberto Silveira, estampado numa cópia de contrato que um dia fora a base de uma parceria com a própria empresa de Gustavo Moreira. Arthur viu o desconforto dela e aproximou-se para ler também, compartilhando a mesma expressão surpresa. Pai, o que isso significa? Indagou, enquanto Helena piscava rapidamente, tentando conter a onda de lembranças dolorosas. Meu pai trabalhou muitos anos com um grande investidor, mas só agora estou entendendo de quem se tratava. Gustavo não conteve um sorriso sardônico. Surpresa? Roberto Silveira era meu sócio décadas atrás. Tinha ideias promissoras, mas deixou tudo desmoronar por falta de visão e competência. Perdeu-se em dívidas. Pelo que sei, contraiu uma doença grave e morreu sem poder pagar seus débitos. Helena sentiu uma pontada no peito ao ouvir aquelas palavras duras sobre o pai. Ele confiou em alguém que acabou atraindo, sussurrou, ainda relutante em aceitar que aquele homem à sua frente poderia ter alguma ligação com a queda de sua família. Gustavo apoiou-se no encosto da cadeira, mantendo um olhar de triunfo. Se foi traído ou não, é irrelevante. O fato é que seu pai afundou o próprio negócio. E agora você aparece, ligada ao meu filho, exigindo espaço na minha casa. Não acha coincidência demais? Arthur não pôde conter a indignação. Pai, está insinuando que Helena planejou tudo isso desde o início? Isso é absurdo. Helena fechou os olhos por um instante, recordando-se dos dias de miséria após a morte do pai. Ele costumava falar de uma injustiça sofrida, mas era vaga demais para ser entendida completamente pela menina que Helena fora na época. Ouvia fragmentos de conversas sobre um sócio ganancioso que o arruinara. Quando Roberto Silveira adoeceu, os recursos evaporaram, e Helena fora deixada praticamente na rua. Agora, tudo parecia vir à tona de maneira dolorosa e confusa. Meu pai sempre disse que confiou na pessoa errada, mas não revelou nomes. Talvez quisesse me poupar da raiva ou de uma vingança. Mas, se esse sócio era você, então fica claro que algo muito grave aconteceu. O semblante de Gustavo se fechou ainda mais. Isso é calúnia. Nunca roubei ninguém. Os negócios foram feitos de forma limpa.
Se ele não soube administrar, não é minha culpa. O mundo dos negócios não é para amadores. E eu me cansei de ser o bode expiatório. Se você quer me culpar pelos erros do seu pai, não tenho tempo a perder. Uma sensação amarga invadiu Helena. Todo aquele esforço que fizera para reerguer-se, cada noite passada no relento, cada humilhação sofrida por não ter onde morar, talvez tivesse sido consequência de algo que Gustavo jamais assumiria. Arthur, percebendo o estado de choque da companheira, procurou acalmá-la com um toque no ombro. Vamos sair daqui. Não há mais nada a dizer, propôs, sentindo que a raiva do pai só aumentaria se continuassem naquele embate. Contudo, Gustavo levantou-se subitamente, batendo a palma da mão sobre a mesa. Você não irá a lugar nenhum até definir se está do meu lado ou contra mim, Arthur. Posso até aceitar que tenha se apaixonado por essa moça, mas não vou tolerar calúnias sobre o meu passado. Exijo respeito. O tom imperioso deixava claro que tentava manter o controle da situação, mas Arthur estava farto de ameaças. Foi você quem me chamou aqui para discutir minha irresponsabilidade. Agora que a verdade pode ser mais complicada, não quer ouvir nada? Desculpe, mas não vou ficar nesta casa se você continuar tratando Helena como oportunista. Se eu não tiver respaldo, partirei de vez. Prefiro construir meu próprio caminho a ter que fingir uma vida que não é a minha. Gustavo pressionou as têmporas, furioso. Está cometendo o maior erro da sua vida, Arthur. Mas vá em frente. Vou me certificar de que entenda as consequências de romper com sua família. Arthur e Helena se levantaram, preparando-se para sair, mas, antes de irem, Helena olhou diretamente para Gustavo. Nunca foi minha intenção prejudicar ninguém, mas saiba que não vou desistir de descobrir o que realmente aconteceu com meu pai. E, com essa declaração firme, os dois se retiraram. Atravessaram o corredor em silêncio, passando pelos olhares atônitos dos funcionários da casa. Desceram a escada e saíram para o jardim, onde uma brisa suave soprava, irônica diante da tempestade interna que enfrentavam. Helena se sentia zonza, ainda processando a revelação de que Gustavo era o sócio que levará seu pai à ruína. Arthur, por sua vez, estava transtornado com as acusações e temia pelo futuro, sem suporte financeiro e com a certeza de que o pai usaria todos os meios para retaliar. O que fazemos agora? Perguntou Helena, encostando-se numa coluna do pórtico da mansão. Não podemos simplesmente ficar à mercê desse homem. Arthur pensou por alguns segundos. Vamos procurar um lugar onde possamos ficar até eu resolver as pendências práticas. Não vou deixá-la desamparada, e também não vou voltar à mansão. Então, avistou Rodrigo, que os observava a certa distância, encostado em uma pilastra do jardim, com um sorriso enigmático nos lábios. Vocês parecem abalados, comentou Rodrigo, aproximando-se sem ser convidado. Arthur cerrou os punhos, tentando conter a vontade de mandá-lo embora. O que você quer? Rosnou. Rodrigo deu de ombros, fingindo simpatia. Apenas prestar minha solidariedade. Sei que o Sr. Gustavo pode ser muito duro quando se sente traído. Se precisarem de algum conselho, estou aqui. Afinal, meu trabalho é cuidar dos interesses da família. Helena enxergou nos olhos de Rodrigo algo de ardiloso e manipulador. Era óbvio que ele se aproveitava da tensão para medir o terreno. Dispensamos a sua ajuda, ela respondeu, antes mesmo que Arthur abrisse a boca. Rodrigo ergueu as sobrancelhas, surpreso com a ousadia. Tudo bem. Mas fiquem sabendo que quem vira as costas para a família Moreira perde mais do que imagina. Se mudarem de ideia, podem me procurar. Em seguida, recuou com ar vitorioso, deixando-os sozinhos para lidar com a poeira que levantava. Com as malas que Arthur conseguirá pegar do quarto naquela manhã, eles foram novamente para a rua, procurando um táxi para seguirem até um hotel simples, mas que ao menos oferecesse privacidade e tranquilidade. Quando chegaram ao local, arrumaram-se em um quarto modesto, quase sem trocar uma palavra no trajeto. Helena estava tão atordoada que temia desabar em lágrimas a qualquer instante. Arthur, por sua vez, não sabia como oferecer consolo. Tinha também suas próprias dores, brigar com Gustavo era como cortarem o chão onde pisava a vida inteira. Apesar das divergências, o pai sempre fora a figura de poder que, de certa forma, sustentava a existência de Arthur. No quarto, Helena sentou-se na beira da cama, fitando o chão. Meu pai, ele morreu acreditando que alguém o havia traído, mas não revelou quem.
Agora que tenho uma pista, não sei nem por onde começar. Arthur se aproximou, sentando ao lado dela. Podemos investigar os documentos da empresa, falar com ex-funcionários que lembram dessa época. Ainda existem formas de descobrir a verdade. Ela ergueu os olhos, tocada pela determinação dele. Você tem certeza de que quer mergulhar nessa história? Pode ser perigoso, se Gustavo realmente for culpado. Arthur suspirou. Talvez seja perigoso, mas não posso ignorar algo tão grave. Além disso, se ele prejudicou mesmo seu pai, preciso saber até que ponto está disposto a ir para impedir que mexamos nesse assunto. Enquanto amadureciam essas ideias, o telefone de Arthur tocou. Ele o atendeu, notando que se tratava de Beatriz. Achei que fosse me ignorar para sempre, disse ela, com uma pontada de sarcasmo na voz. Beatriz, não estou no clima para conversar, respondeu ele, cansado das tensões. Ela suspirou do outro lado da linha. Eu não quero brigar, mas achei que devia te avisar de algo importante. Rodrigo está espalhando boatos de que você enlouqueceu e está colocando a empresa em risco. Não sei até onde isso pode chegar, mas ele está articulando com o seu pai para tomar providências que te mantenham afastado de qualquer cargo de comando. Inclusive, está querendo armar uma espécie de campanha difamatória contra Helena, para que ela seja vista como golpista. Arthur sentiu o sangue gelar. Ele não perderia tempo, não é? Obrigado por me contar, Beatriz. Mas por que está fazendo isso? Pensei que você quisesse ficar do lado do meu pai. Ela deu uma risada triste. Eu só queria fazer meu papel, cumprir o acordo. Mas confesso que não sou tão fria quanto imaginam. Rodrigo é extremamente ambicioso, e qualquer sinal de fraqueza de Gustavo serve aos planos dele. Se eu puder evitar uma tragédia, prefiro avisá-lo. Em seguida, desligou, deixando Arthur e Helena cheios de receios. Então Rodrigo é mesmo perigoso. Não é só um lacaio do meu pai, é uma serpente à espreita de um golpe maior, concluiu Arthur, repassando as palavras de Beatriz. Helena fechou os olhos, tentando afastar o cansaço emocional que a dominava. É muita coisa para processar. Estamos sem casa, sem certeza de renda, e ainda com um inimigo disfarçado por perto. O que faremos? Arthur colocou a mão sobre a dela, transmitindo a pouca confiança que ainda tinha. Vamos respirar e dar um passo de cada vez. Primeiro, precisamos de estabilidade. Tenho um dinheiro guardado na minha conta pessoal, ainda não bloqueada, espero, e isso pode sustentar a gente por um tempo até descobrirmos como proceder. Depois, tentaremos encontrar ex-funcionários que possam revelar como foi o fim da parceria do seu pai com Gustavo. Talvez haja mais pessoas que saibam a verdade. Mesmo com toda a atenção, Helena permitiu-se um sorriso triste. Não sei se mereço toda essa dedicação, Arthur. Você está abrindo mão do conforto que sempre teve, de toda uma vida que seu pai garantiu. Ele acariciou o rosto dela. Você merece sim. Essa luta também é minha agora. E, nesse instante, um misto de amor e desolação os envolveu. Se antes já se sentiam ligados por um sentimento puro, agora dividiam o fardo de um passado conturbado. Restava saber se teriam forças para enfrentar as consequências que viriam. Nas horas seguintes, tentaram comer algo e descansar um pouco, mas o sono não vinha fácil. Helena se perguntava se uma nova vida, livre das imposições de Gustavo, valeria todo aquele sacrifício. Arthur recordava-se das conversas de infância, quando o pai o sentava no colo e falava de expandir a empresa para horizontes internacionais. Onde ficará aquele homem que um dia parecia acolhedor e protetor? Talvez ele nunca tivesse existido de verdade, e sim fosse apenas um disfarce para os próprios interesses. No fim da tarde, enquanto passava os canais da televisão para distrair a mente, Arthur se deparou com uma notícia sobre um escândalo na festa de Gustavo Moreira. As imagens mostravam flashes de convidados indignados, comentários de colunistas sociais e especulações sobre quem seria a mulher misteriosa que acompanhará Arthur. Helena, deitada ao lado, levantou-se e foi ver a reportagem. Eles realmente não perdem tempo, não é? Murmurou, olhando para as cenas breves de paparazzi. Infelizmente, não. Agora somos o assunto do momento. Arthur sentiu um nó se formar na garganta ao escutar o tom sensacionalista dos jornalistas, insinuando que Helena seria uma mera oportunista. Em seguida, o apresentador destacou:
Fontes próximas à família Moreira afirmam que Arthur, herdeiro do império, entrará em conflito direto com o patriarca caso insista em manter esse relacionamento. A assessoria de Gustavo Moreira não quis comentar o ocorrido. Rumores apontam uma possível reviravolta no quadro societário da empresa. Helena desligou a televisão, com um suspiro de desgosto. Que reviravolta seria essa? Perguntou, embora já suspeitasse. Arthur respondeu com os olhos pesados. Rodrigo deve estar tramando para tirar o meu pai da reta e me pintar como responsável por uma crise de imagem. Assim, ganha a confiança de todos e se fortalece. A noite chegou, e as luzes da cidade brilhavam pelas janelas do quarto de hotel, trazendo um clima melancólico. Arthur e Helena, agora exaustos, tentaram esboçar um plano mais concreto. Amanhã cedo, vou ver se consigo falar com algum contador que trabalhou com Gustavo na época em que seu pai era sócio. Talvez essa pessoa ainda viva na cidade ou conheça alguém que esclareça o que houve, sugeriu Arthur. Helena concordou, embora sentisse medo de encontrar apenas portas fechadas e respostas evasivas. Você acha que seu pai está escondendo algo realmente grave? Questionou, mordendo o lábio inferior. É bem provável. Gustavo nunca admite falhas. Se há qualquer chance de que ele tenha manipulado papéis ou usado métodos pouco éticos, não vai querer que isso venha à tona. Com esse diálogo, encerraram o dia, sem uma resolução, mas com a certeza de que não poderiam simplesmente ignorar a dúvida que pairava sobre a fortuna de Gustavo e o passado de Helena. Dormiram abraçados, cada um encontrando no outro uma âncora para lidar com a tormenta que se desenhava. Na manhã seguinte, Arthur, com o laptop aberto, entrou em contato com colegas da época da faculdade, tentando rastrear pessoas que pudessem ter tido alguma participação na contabilidade da empresa. Enquanto aguardava respostas, Helena arrumava o quarto, tentando manter a cabeça ocupada. Se encontrarmos qualquer prova, pode ser perigoso para nós, lembrou ela, aproximando-se de Arthur. Rodrigo e seu pai não vão querer que você os desmascare. Arthur, ainda olhando fixamente para a tela, segurou a mão dela. Se for verdade, não vou me calar. Não podemos continuar vivendo na sombra de uma mentira. Uma das mensagens que retornou no e-mail deu a Arthur a pista de um homem chamado Leandro, ex-auditor que trabalhará para Gustavo. Segundo as informações fornecidas por um amigo, Leandro se afastara da empresa sob circunstâncias duvidosas. Talvez ele saiba algo sobre essa história do seu pai, Helena, disse Arthur, sentindo um sopro de esperança. Resolveram, então, marcar um encontro com Leandro para a tarde do mesmo dia, num café discreto longe do centro, para evitar curiosos. Ao chegarem no local, observaram um homem de meia-idade, cabelos grisalhos, sentado a uma mesa de canto. Tinha um semblante preocupado, mas pareceu aliviado quando Arthur se apresentou. Obrigado por ter aceito falar conosco, Leandro. Sou Arthur Moreira, filho do Gustavo. Esta é Helena Silveira. O homem abriu um leve sorriso, mas seus olhos mantinham a reserva de quem conhece segredos perigosos. Eu me lembro de você, Arthur. Era apenas um garoto quando trabalhei na empresa do seu pai. Sinto muito por toda a confusão em que estão metidos. Helena tomou a iniciativa. Precisamos entender o que aconteceu com Roberto Silveira, meu pai. Ele era sócio de Gustavo Moreira. Você sabe alguma coisa sobre esse período? Leandro tomou um gole de café, respirou fundo e contou que, muitos anos atrás, ajudara a elaborar relatórios financeiros para Gustavo, a fim de oficializar algumas fusões. Na época, Roberto era um entusiasta, tinha ideias incríveis para modernizar a empresa. Mas algo mudou quando Gustavo se aproximou de certos investidores suspeitos. Houve manipulação de cláusulas contratuais que prejudicaram diretamente Roberto. Ele percebeu tarde demais. Quando confrontou Gustavo, encontrou resistência e acabou acusado de má gestão. Em seguida, adoeceu, e a empresa decretou falência de suas subsidiárias, impossibilitando qualquer recuperação. Arthur sentiu o estômago embrulhar. Helena entrelaçou os dedos, tentando não desmoronar. Então meu pai não foi apenas incompetente? Houve uma manobra calculada? Questionou, quase sem acreditar. Leandro confirmou com um gesto de cabeça. Foi o que presenciei. Tentei alertar Roberto, mas também sofri represálias. Acabei me desligando. Não tenho documentos oficiais, apenas minhas anotações pessoais daquela época.
Não posso garantir que sirvam de prova, mas talvez ajudem a guiar vocês. Arthur agradeceu, ciente de que qualquer pista seria fundamental. Se você puder compartilhar, ficaríamos imensamente gratos. Sabemos que é arriscado. O homem passou um envelope a eles, olhando ao redor com desconfiança. Espero que façam bom uso disso. Mas tomem cuidado. Se Gustavo se sentir ameaçado, pode reagir com violência. Saíram do café com o envelope em mãos, repletos de incerteza sobre os próximos passos. Está claro que meu pai usou táticas questionáveis para construir o império, disse Arthur, lendo rapidamente as anotações. Agora entendo por que ele ficou tão irritado ao descobrir sua relação com Roberto. Temia que isso viesse à tona. Helena caminhava ao lado, tentando processar cada revelação. Sentia uma mistura de tristeza pela tragédia do pai e raiva pela injustiça que selara seu destino de miséria. Ele deve pagar pelo que fez. Mas como vamos expor essa história sem provas concretas? Arthur puxou-a para perto, olhando-a nos olhos. Encontraremos uma forma. Não estamos sozinhos. Se Leandro e outros corroborarem o testemunho, poderemos exigir justiça. Mas, antes disso, precisamos estar prontos para a retaliação. Ela sentiu, percebendo que, a partir dali, o confronto com Gustavo ganharia novos contornos, e o perigo seria maior do que nunca. No fundo, sentiam que não havia mais volta. Ou lutariam até o fim para revelar a verdade ou ficariam presos ao medo e à chantagem. Confiando um no outro, Arthur e Helena seguiam de volta ao hotel, trazendo nas mãos o primeiro fio concreto que elucidava o passado de traição e poder que os unira de forma tão inesperada. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.